Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana que a gente se encontra assim por vídeo. Já estou com saudade de vocês, nunca achei que eu fosse dizer isso, mas o contato físico faz falta mesmo. Mas vamos lá, que é o que a gente tem, né? Então é o seguinte, hoje eu vou fazer a aula de vocês um pouquinho diferente, eu vou começar pelo módulo que vem depois, e aí eu volto para o outro módulo, vocês já vão entender o que eu vou fazer, tá bom? Então a gente vai falar aqui, ó, hoje de módulo 9 e de módulo 10, tá? Então eu vou começar falando do módulo 10. Por quê? Lá no módulo 10, vocês vão ter um texto de um filósofo chamado Schopenhauer para ler, e o texto chama-se A Consideração do Tempo na Vida Cotidiana, tá? Eu copiei aqui para vocês o trechinho que tem na própria apostila, então, se vocês estão com a apostila na mão, vocês estão aí nesse trechinho, e eu grifei uma parte que eu acho importante, tá? Por que a gente está falando desse filósofo hoje? Então, o Schopenhauer, ele tem várias teorias, mas ele tem duas teorias que nos interessam muito para a gente começar o nosso próximo movimento literário, que vai ser o realismo, tá bom? Então, eu grifei aqui para vocês esse trecho em que ele diz: para ele, a vontade constitui a essência da vida. Viver, portanto, seria desejar. Como o desejo implica insatisfação e busca de algo que falta, a situação normal da vida seria de insatisfação e, portanto, de sofrimento. Para o filósofo, é a satisfação da vontade que consideramos como prazer e felicidade. Daí que o prazer seja puramente negativo, pois seria apenas ausência ou negação do sofrimento, ausência ou negação passageira, pois a vontade logo se refaz, com ela a insatisfação e a infelicidade retornam. Então vamos comentar um pouquinho esse trecho, que é o seguinte: eu sei que vocês viram aqui a referência ao melhor filme do mundo, que é Harry Potter. Eu mandei para vocês, junto dessa aula, um link de um vídeo do YouTube, e esse é o momento em que vocês vão assistir esse vídeo, que é um trechinho do filme do Harry Potter, é o primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, e aí, enquanto vocês assistem, eu vou ficar aqui esperando, tá bom? Assim, mentira, né? Vocês vão pausar o vídeo, e aí, depois que vocês assistirem, vocês voltam para cá. Por quê? Quando vocês assistem essa cena, que é a cena do espelho, então, para quem já viu Harry Potter, ou para quem viu essa cena pela primeira vez, vocês vão perceber que ele tem um espelho em que ele consegue ver aquilo que ele mais deseja, né? Quais são os seus desejos mais profundos. Então, a gente pega essa cena para poder entender esse pensamento de Schopenhauer, porque eu acho que fica mais fácil, porque o texto é mais contemporâneo, né? Não é um texto filosófico, é mais tranquilo de entender. Então, Schopenhauer vai falar sobre o quê? Sobre o desejo. Então, ele vai dizer que a nossa vida é movida pelo desejo, né? Todos os dias da nossa vida a gente busca aquilo que a gente deseja, e é assim que a gente consegue satisfazer esse desejo, outro desejo surge. Ou seja, é uma ideia falsa de felicidade. A gente vive, na verdade, na eterna insatisfação. Sim, é um pensamento pessimista. Essa ideia de pessimismo a gente guarda, porque a gente vai para o realismo e vai falar sobre isso. Eu copiei aqui, inclusive, o trecho que o Dumbledore fala no filme, né? Quando ele fala do espelho, ele diz o seguinte: o espelho não nos dá nem conhecimento, nem verdade. Homens definharam diante dele, até enlouqueceram. Então é muito parecido com o que o Schopenhauer vai dizer sobre o desejo, né? O desejo, a satisfação dos nossos desejos, que é momentânea, que não é eterna, ela não nos traz a verdade. A verdade é o eterno sofrimento. Então, essa ideia de que a verdade é o eterno sofrimento, a gente vai guardar, porque a gente vai usar assim que eu começar a falar sobre realismo. Então, eu falei aqui, né, sobre esse item que é felicidade versus sofrimento, e aí, na apostila de vocês, o texto que aparece de Schopenhauer vai falar também sobre a ideia que ele tem de passado, presente e futuro, tá? Eu quero muito que vocês façam a leitura do texto. Se vocês tiverem dúvida, vocês me mandem mensagem, ou vocês apareçam nos plantões de atendimento para me perguntar. Por quê? Porque ele vai dizer que há muitas pessoas que vivem no passado, que são os melancólicos, né, os tristes, e há muitas pessoas que vivem no futuro, que são os levianos. E aí ele vai falar sobre essa ideia de como é que deveria ser a vida para ele. Por que esse texto é importante para nós nesse momento? Porque quando a gente começar a falar de realismo, então, a gente vai falar sobre esse movimento literário que foca no presente, diferente do romantismo. Lembra que o romantismo foca numa ideia idealizada de futuro e numa ideia idealizada de passado. O realismo não, ele foca no presente e foca, entre aspas, né, porque a gente pode discutir o conceito de verdade, mas ele foca na verdade, de uma maneira, então, realista, que chega a ser
pessimista, certo? Por isso que a gente introduz realismo com esse texto do Schopenhauer, eu acho bastante interessante que a gente faça isso. Por que eu pedi para vocês fazerem primeiro, então, o módulo 10 e depois o módulo 9? Porque o módulo 10 vocês vão se introduzir nesse pensamento. Quando vocês voltarem para o módulo 9, vocês vão estudar textos de 2 autores que são o final do romantismo, são autores de transição para o realismo, tá? Que é o José de Alencar e que é o Manuel Antônio de Almeida. Então, eu quero que vocês façam primeiro o módulo 10, depois vocês voltam para o módulo 9, e aí vocês fazem esses textos em que comparam, esse exercício, que compara 2 textos, especialmente no que diz respeito da visão sobre a mulher, tá? Então pensem bastante sobre isso, os 2 estão descrevendo mulheres, percebam a diferença entre eles. O José de Alencar é romântico, por essência, embora ele tenha um texto que tem um pezinho no realismo, que é Senhora, mas ele é romântico por essência, e o Manuel Antônio de Almeida é o escritor de maior transição entre romantismo e realismo, certo? Então aí a gente já vai estar com o pezinho no realismo, que é o movimento onde a gente entra com Machado de Assis, Eça de Queiroz, Antero de Quintal, que é a nossa próxima aula, certo? Então eu espero que eu tenha me feito entender, é um texto um pouquinho pesado, esse texto de Schopenhauer, não é um texto difícil para vocês, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer a leitura, mas ele é um texto um pouquinho mais pesado do que os textos que a gente está acostumado, tá? Então, façam a leitura dele com cuidado. Os exercícios são 7 exercícios, se eu não me engano, só um deles é de interpretação, todos eles são de vocabulário, para vocês pensarem o que esses vocábulos escolhidos têm a ver com o movimento que a gente estuda a seguir, tá? E aí vocês testam o que vocês entenderam nos exercícios do módulo 9. Eu espero que eu tenha sido clara, eu espero que vocês tenham conseguido entender, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo do Harry Potter, porque ele dá bastante base para que a gente consiga entender essa ideia do pensamento de Schopenhauer, tá bom? Lembra sempre, qualquer dúvida me manda mensagem, aparece nos plantões de atendimento para isso também, e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchauzinho.